Fala, gente boa! Bom, como vocês obviamente já estão percebendo, já estão vendo, eu hoje estou vestido com essa roupa de gala, né? Porque o momento exige esse tipo de vestimenta. Bom, desculpem, até a minha voz até está diferente por causa disso. Bom, aliás, eu farei o tradicional gesto de reverência. De novo. Bom, antes que vocês pensem, tá? Que eu enlouqueci de maneira, que eu enlouqueci de vez, tá? Que eu perdi definitivamente a minha respectiva sanidade mental, tá? Esta verdadeira roupa de gala, esta camisa de gala, né? E esta reverência é a minha homenagem ao mais novo inscrito, né? Desde a última segunda-feira, ao mais novo inscrito aqui da TV Alameda Cultural. Só que, infelizmente, o YouTube, sacana como sempre, né? Não me notificou, não descreveu, não revelou quem é esse novo inscrito do canal, tá? Então, inscrito desconhecido, seja bem-vindo à família TV Alameda Cultural. Mas abobrinhas à parte, né? Besteirinhas à parte, agora falando sério, tá? No último vídeo da semana passada, eu já havia adiantado algumas informações. E que informações eram essas? Bom, eu tinha comentado que, a princípio, o que hoje é a Rua Pedro Lobo, ela fazia parte de um lote de terras. Inclusive, esse foi o primeiro lote de terras que foi vendido em Joinville. Esse lote de terras, né, a princípio, ele pertencia ao Peter Schneider. Peter Schneider foi uma daquelas 9 pessoas que, a partir de 22 de maio de 1850, fundaram um embrião que, meses mais tarde, se transformaria na colônia Dona Francisca, ou seja, o que hoje é Joinville. Pois bem, o Peter Schneider, que recebeu essas terras como um pagamento pelos serviços que estava prestando, ele, em junho de 1851, ou seja, apenas 3 meses após a fundação de Joinville, ele acabou saindo, né, acabou indo embora, e ele acabou deixando esse lote de terras, né, que eram 50 mil metros quadrados. Então, essas terras, elas acabaram sendo adquiridas, acabaram sendo compradas, né, isso já em janeiro de 1852, elas acabaram sendo compradas pelo Johann Ebert, né? O Johann Wilhelm Ebert, né? Que era um marceneiro que ao contrário do que se pensa, ele não veio da Europa. Ele era um imigrante, obviamente, um imigrante europeu que estava radicado no Rio de Janeiro, tá? E esse marceneiro, o Johann Ebert, né? Entre essas terras que pertenciam a ele estavam o que equivaleria hoje, né, a Rua Pedro Lobo. Pois bem, a Rua Pedro Lobo, ela surgiu com uma picada. Essa picada, ela durante muito tempo, ela foi conhecida pelos moradores da então colônia Dona Francisca como Schützenstraße, ou seja, Rua dos Atiradores, né? Bom, existe uma controvérsia. Segundo algumas fontes, né, teria existido um stand, um clube de tiro no que hoje é a Rua Pedro Lobo. A Brigitte Brandenburg, como eu já tinha adiantado num dos vídeos da semana passada, que dispensa qualquer apresentação e que em breve será a primeira luterana a ser uma santa católica, né? A Brigitte Brandenburg, ela defende a tese, né? E é bem provável que essa tese ela seja a tese verdadeira, né? De que esse stand de tiro ele não seria, na verdade, no que hoje é a Rua Pedro Lobo, mas sim no que hoje é a Rua Jaguaruna. Esse stand de tiro ele estaria atrás da residência que era da família Walter, né? Da família Kine, minto, não dos Walter, da família Kine, né? Nos fundos dessa residência. E esse stand de tiro ele estaria apenas a alguns metros do que hoje é a sede da Liga de Sociedades, ou seja, no que hoje é a Rua Jaguaruna.
Então, o que hoje é a Rua Pedro Lobo, na verdade, não seria nem um local de um estande de tiro, na verdade, seria uma picada que dava acesso a esse estande de tiro que eu estou descrevendo, que possivelmente estava localizado no que hoje é a Rua Jaguaruna. Bom, é óbvio, né, que a Rua Pedro Lobo ela não se resume a ter sido a picada por onde o pessoal chegava para dar os seus tirozinhos, né, os seus tirinhos, né? Bom, uma das primeiras famílias que se radicaram no que hoje é a Rua Pedro Lobo foram os Hitzmann. Inclusive, o patriarca dessa família, dos Hitzmann, o Jacob Hitzmann, ele era suíço. Ele era mestre em curtume. Né? Inclusive, ele trabalhou para o Jacob Hilling, né? Que é outra família oriunda da Suíça. Inclusive, esse curtume, que pertencia ao Jacob Hilling, né? É considerado, até alguns consideram esse curtume como a primeira empresa de Joinville. E ela estava localizada no que hoje é a Rua Padre Carlos, né? E posteriormente, até em função do mau cheiro, né, porque era impossível continuar na área central da então colônia Dona Francisca, esse curtume acabou sendo transferido para o que hoje é a Rua Albert, né, ali na altura seria mais ou menos ali onde hoje é a Bush Leper, né? Bom, eu repetindo, né, o Jacob Hitzmann, ele trabalhou nesse curtume, né? Bom, além da família Hitzmann, né, que seria, digamos, uma das famílias mais conhecidas, um dos moradores mais conhecidos que viviam ali, né? Bom, a Rua Pedro Lobo, né? Ela ali em 1897, né, o que hoje é a Rua Pedro Lobo, surgiu uma oficina mecânica. Essa oficina mecânica, ela consertava, ali aconteciam consertos de carroças e também eram produzidos ferros de engomar roupa e grades, né? Essa pequena oficina, essa fabriqueta de fundo de quintal, vamos dizer assim, ela pertencia ao Friedrich Birkhaus. Inclusive, existe no que hoje é a Rua Philipp Schmidt, caso eu não esteja enganado, existe um edifício que ficou pronto, que foi inaugurado, caso eu não esteja enganado, em 2010 ou 2012, mais ou menos por essa época, que tem o nome de edifício Friedrich Birkhaus, né? Voltando, esse cara, que eu chamarei apenas de Derico, né? O nosso amigo Derico, o Derico da oficina, né? O Friedrich Birkhaus, né? Ele criou essa fabriqueta, essa oficina, seja lá como queiram, né? Isso em 1897. Inclusive, eu tenho uma foto aqui dele, né? O nosso amigo Derico da oficina é o cara que aparece ao centro, né? Ao centro da foto. Bom, esse aqui, como eu acabei de dizer, o cara que está ao centro da foto, tá? O cara do meio, é o Derico da oficina, né? O Friedrich Birkhaus, e ao lado, né? Ladeando ele, estão os dois únicos funcionários que ele tinha, tá? Então era uma coisa bem modesta, bem pequena. Pois bem, em 1911, essa pequena oficina, esse misto de oficina com fabriqueta de fundo de quintal, ela acabou sendo ampliada. Então, nesse ano que eu estou mencionando, de 1911, o nosso amigo Derico da oficina, né, ele ganhou um sócio, que era um engenheiro alemão chamado Johann Enterlein, né? Junto com o Johann, né, com o João Alemão, né, eu chamarei de João Alemão, para facilitar as coisas. Tá? Então, em parceria, o nosso amigo Derico e o nosso amigo João, eles ampliaram o que era a princípio esse estabelecimento bem modesto, ele passou a ser uma fundição, né, uma fundição de metais não ferrosos, né? Então, essa fundição, com o tempo, ela acabou crescendo e ela acabou ganhando um terceiro sócio, que foi o Paul Max Keller. O Paul Max Keller, ele não era engenheiro, não entendia rigorosamente de metais, rigorosamente nada de fundição, de metalurgia, mas antes que vocês me perguntem, ele entrou como sócio desse empreendimento pelo fato de ser um bom administrador. Era ele que tomava conta, né, que administrava a Malharia Arp. Nem preciso dizer o que foi a Malharia Arp, tá? Então, por ser um bom administrador, ele acabou se tornando um sócio desse empreendimento, né? Dessa pequena fundição.
Pois bem, tudo andava mais em ordem dentro da normalidade, as mil maravilhas e tudo mais, até que em 1923, né, o nosso amigo, o Derico da oficina, ele estava manuseando um aparelho de solda, caso eu não esteja enganado, e esse aparelho de solda, ele acabou explodindo, né? Então, você já pode imaginar o tamanho do estrago, né? O nosso amigo Derico, né? Ele ficou com o rosto completamente desfigurado. Ele perdeu a visão de um dos olhos foi completamente perdida e a visão do outro olho, 80% da visão do outro olho também acabou sendo perdida, né? E infelizmente, né, até mais do que obviamente, ele não tinha a menor condição de tocar o negócio. Pois bem, o Paul Max Keller, um pouco antes desse episódio triste, né, bem lamentável, ele tinha trazido a tiracolo, né, isso em 1922, então um ano antes desse acontecimento, né, desse fato bem triste, ele tinha trazido a tiracolo o Albano Schmidt, que hoje é nome de rua. E o Albano Schmidt, ele também não entendia nada de fundição, de engenharia, enfim, mas ele era um excelente, um ótimo administrador e um homem de confiança do Paul Max Keller. Pois bem, em 1938, o Albano Schmidt, inclusive irei mostrar uma foto aqui para vocês, tá? Só um instante. O Albano Schmidt, hoje o nome de rua, né? Esse cara aqui, ó. Cara aqui com cara de quem não que está assistindo um jogo do Jack, né? E obviamente não está gostando do que está vendo, né? O Albano Schmidt, mais esses dois caras aqui de baixo, né? O Hermann Bertz e o Arno Schwartz, né? Esses dois caras aqui de baixo, eles transformaram essa fundição, né, essa pequena fundição, na fundição Tupi, que eu nem preciso dizer o que é, né? Então, a fundição Tupi, ela nasceu na rua Pedro Lobo. Então, como eu imagino que muitos de vocês devam se recordar disso, até 1971, a sede da fundição Tupi era na Pedro Lobo, para ser mais exato, aonde hoje é o Shopping Miller. Então, ali foi a primeira sede da fundição Tupi. E muito antes disso, em 1954, a área Fabril, a principal unidade, né, o que hoje a fundição Tupi, se mudou, né? A fundição Tupi ela acabou criando uma segunda unidade, isso em 1954, naquele local que todo mundo já sabe, ali no bairro Boa Vista. Só uma rápida curiosidade, que nesse local onde hoje existe a fundição Tupi, ali no Boa Vista, né? Ali era um local de corridas de cavalos, pasmem, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Aonde hoje é a fundição Tupi, era um local, era um hipódromo, inclusive eram trazidos cavalos de praticamente todas as regiões da cidade. E além de ser um hipódromo, de ser um local de corrida de cavalo, também ali ocorriam provas de cabo de guerra. Sim, isso por incrível que pareça, né? Coisas de Joinville lá das antigas, de muito tempo lá atrás, tá? Agora, né, surgiu uma nova pergunta que está atormentando a humanidade, né? Afinal de contas, quem foi esse caboclo? Quem foi o Pedro Lobo, o cara que batiza a rua onde nasceu a fundição Tupi? Bom, esse mistério eu desvendarei no vídeo seguinte, então aguardem até lá e beleza!